salvar o que você quer salvar, entendeu? É difícil você construir ao longo de um jogo todo um personagem, um tal, e depois você ir lá e desconstruir ele. Realmente fica difícil pra gente aceitar e entender, sabe? Mas, uma coisa que eu me arrisco a dizer, e ouvi isso acho que no outro podcast, é que no fim das contas a gente tem que começar a entender que The Last of Us não é mais o jogo, ou nunca foi talvez o jogo sobre o Joel e a Ellie. É sobre esse mundo, sobre esse universo e como as coisas funcionam nesse mundo, né? Como esse mundo tá realmente despedaçado, assim, sabe? E os valores e a humanidade das pessoas foi completamente deixada de lado. Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Depois de passar por esse prólogo tão difícil, a gente finalmente embarca na nossa jornada de The Last of Us, jogando a história desse jogo, que é a Ellie em busca de vingança, indo pra Seattle, atrás de encontrar a Abby e os seus comparsas, digamos assim. E aí eu queria falar a primeira coisa que eu achei legal dessa parte, que quando você chega em Seattle, uma das novidades do The Last of Us é que ele tá muito mais aberto, né? Ele te coloca num mapa maior, né? Muito mais amplo e não tão linear como era no 1, né? O 1 tinha algumas questões de exploração, mas os mapas eram muito menores, né? E ali em Seattle tu consegue explorar, né? Através do mapinha o centro da cidade toda e em vários lugares e tal, antes de seguir o caminho que vai dar sequência na história e tal. O que eu achei muito legal, mais uma vez, é a ambientação, né, mano? Meu, a gente já falou disso. Cara, é impressionante a ambientação desse jogo, né? Sim. Os detalhes, cara. Cada lugar que você vai, apartamento, casa, quarto. Raríssimas vezes você encontra os mesmos elementos. É muito comum em jogo replicar, né? A mesma cama, o mesmo tipo de cadeira, o mesmo tipo de armário e tal. Isso acontece algumas vezes no The Last of Us 2, mas é muito pouco, cara. É muito detalhe, sabe? E o mundo tá muito bonito, né? Porque passou mais alguns anos, né? Uma cidade grande, né? Mais ruínas, mais a natureza se transformando. Uma coisa que chamou minha atenção ali, no primeiro momento eu não entendi muito bem, aquele rio, né? Que corta a cidade, né? Que é aquela corredeira, né? Até ela vai usar o barco e depois vai navegar por essas corredeiras, né? E, putz, o que é isso, cara? Como assim? E aí depois você começa a perceber que é isso, né, mano? À medida que o homem não tá mais ali, não tem mais um controle, a natureza, ela vai tomando conta e o rio vai tomar o lugar que era dele, né? O curso que talvez ele tinha que seguir antes, né? De serem construídas pontes e viadutos e tudo mais. Vai ficar um pouco mais limpo também. Mas aí, cara, a ambientação, claro, tipo, esse jogo aí, em questão de visual, é sensacional. Eu acho que talvez... Isso acontece em Seattle já, mas isso também continua durante o jogo inteiro, que é a sensação sempre de que tu entra num quarto, existe uma história nova a ser contada ali, sabe? Alguma coisa aconteceu ali antes do apocalipse, durante ele, depois dele, sabe? Tanto que isso te dá ali um suporte, te dá vontade de ler as cartinhas que tu vai encontrando, né? Não é todo jogo que tu lê os artefatos ou se preocupa com os recados que ele vai te colocando na mão, né? Talvez aí seja o primeiro ponto que acho que a gente vai discordar do jogo, cara. Que eu não curti essa área do jogo, sabe? Não no que ela oferece. É muito legal o que ela oferece ali, toda a riqueza que aquela área tem. Porque ela é gigante, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas pra mim, ela quebra muito o jogo, sabe? O dia 1 da Ellie se torna muito maior, muito mais extenso do que todos os outros por causa dessa área, sabe? Ele é algo que, quando você olha o jogo como um todo, ele é algo muito, muito fechado no gameplay, sabe? Digamos assim, se ele fosse uma série ou se ele fosse uma novela da Globo, seria a barriga da novela, sabe? Então esse lugar aí, ele meio que... Eu fico meio com o pé atrás dele, assim, não gosto tanto, sabe? Uma coisa que eu gosto é porque o recurso de explorar em The Last of Us, ele é importantíssimo para você poder encontrar munição, encontrar realmente suprimentos, né? É necessário isso. Todo momento você tem que estar em busca de suprimentos. Então, eu acho que funcionou bem. Mas, ouvindo você falar isso, tu tens razão numa situação, né? É engraçado que agora, pensando assim, nas outras situações, nos outros lugares, é bem reduzido isso, né? Tem vários lugares que tu pode ir explorar, entra numa casa, entra numa outra e tal, numa construção. Mas ele realmente é bem menor do que aquela primeira área ali. No restante do jogo, a exploração existe, mas ela sempre te impulsiona, né? Você tá sempre indo à frente naquela... Até na história, digamos assim, né?
E Seattle é aquele momento que para. Tem o lado positivo, sem dúvida, que ele faz você, jogador, passar tempo com a Dina, né? E isso é importante pro jogo. Você ter uma identificação com ela, passar tempo com ela, tem influência em como você vai se sentir no futuro ali, né? Porque, por exemplo, antes dessa parte no jogo, lá no prólogo ainda, tem uma parte que tu atravessa com a Dina que tem algumas casas e você vai explorar. Ali geram, né, alguns diálogos bem interessantes, Sim. né? Que é um diálogo que ela fala do filme, da relação dela com o Joe em assistir filmes e tudo mais e tal. E ali em Seattle, por exemplo, uma das cenas que tu gosta bastante e que a gente gosta bastante é onde ela toca violão pra ela na loja de música. Se você passar direto, você não vai ali tocar violão, sabe? Você não vai ter. Tá bom. Foi ótimo, foi maravilhosa essa cena de Seattle. Então, mas o que eu digo, se você segue o jogo, então essa cena mostra isso também, sabe? O recurso da exploração, ele cumpre essa tarefa também. E se você for pensar, contato com o violão, você tem só em 2 momentos do jogo, né? Você tem ali e vai ter lá dentro depois no teatro, né? Que lá você até pode ir mais uma, que é onde realmente o pessoal tocou e postou na internet tocando as músicas e tal. Porque você volta lá, acho que umas 2 ou 3 vezes, onde você pode ficar ali um tempo antes de dar seguimento da história, né? Me take me home. Legal falar aqui que você começa a ter os primeiros elementos da jogabilidade, né? Que no fim das contas não tem muita novidade do primeiro, né? O modo operante de jogo é muito parecido. Eu acho que teve só realmente melhoras, né? Do primeiro pra cá. Eles pegaram o que era bom e melhoraram. Então eu acho que a jogabilidade está melhor, está mais fluida, a movimentação. Isso. Uma coisa que eu gostei bastante também, quando você está jogando com algum aliado, né, que ele tá junto com você. Ele ajuda agora, né? Ajuda, funciona muito bem. Nem me atrapalhou muito no 1, sabe? Mas no 1 tinha aquelas atrapalhadas, assim. E não é só problema da Naughty Dog isso, né? Outros jogos que tem essa coisa de você andar junto com um aliado, às vezes o aliado fica viajando, né? É que o 1 o 1 exigia de você uma suspensão de descrença, né? Tá na moda a gente falar suspensão de descrença, então vou falar aqui também. O teu companion tava correndo lá na frente dos inimigos, fazendo barulho, mas não chamava a atenção deles, né? Sim. Aí tu tropeçava numa pedrinha e ele sabia onde você tava. Mas faz sentido isso, porque senão também ele atrapalha demais o jogo, né? Se a todo momento ele chamasse a atenção dos Sim, mas é algo que não acontece aqui no 2, né? Aqui e acabar com o gameplay. Aqui agora no 2 o Companion fica tranquilo ali, se move quando você se move e tal, né? Ainda falando em gameplay, e aqui eu tenho uma reclamação muito forte, que é elemento novo desse jogo, é que, caramba, velho, ficar fazendo a gente matar cachorrinho, porra. Então, eu também... negócio cruel, pô. Aí eu concordo contigo, e muito, assim, porque me incomoda bastante, sabe, esse negócio com os cachorros, assim, sabe? Eu até entendo que o cachorro, quando ele é criado, né, pra ser um cachorro de combate, agressivo e tal, ele é assim mesmo, né? O cachorro realmente ele vai se comportar dessa maneira contra os inimigos e não teria outro modo senão você se defender e, infelizmente, ter que matar o cachorro. Agora, eu acho que o que eles poderiam ter evitado é que, assim, esse jogo já tem tanta violência, ele já é tão denso e tão complicado, né? Que poderia ter sido removido, sabe? E que eu acho que não ia fazer tanta diferença, assim. Acho que diferença nenhuma, na verdade. Só ia aliviar o lado da galera, assim, que realmente matar cachorro não... sei lá, não é legal. Dá pra nós resolver de outro jeito, sabe? Sei lá. É claro que daí aqui a gente vai entrar naquela área que a gente não gosta, que era das possibilidades, né? Ficar pensando como poderia ser. A única coisa que a gente pudesse, sei lá, desmaiar ele, fazer ele dormir, ou colocar ele numa gaiolinha, sabe? Ele funciona bem no gameplay, no sentido de que gera uma tensão a mais ainda, porque é muito difícil você realmente se esconder do cachorro, né? Não pode ficar parado, né? Ele realmente te faz se mover. Mas eu realmente acho que se não tivesse, não faria falta nenhuma, assim, sabe? Porque o gameplay já é muito tenso. Eu acho que a inteligência artificial tá muito boa, né? Ela realmente, quando tu é localizado, cara, os caras vão te cercando e vem pra cima. Teve um momento que foi muito marcante pra mim, que a Ellie é perseguida, ela vai pro metrô, né? Tem
tá infectados, e aí vem vários lobos atrás dela ali, os WLF, e é um momento que coexiste, né, o inimigo humano com os infectados, né? Não sei se tu te recorda, mas é uma cena... Lembro, sim. Tem os flares vermelhos no chão, assim. Isso, sabe? Lembro sim. Uhum. E esse momento é um lugar, assim, que tu fala de inteligência artificial, é um momento que brilha, assim, sabe? Que você se esconder, aí, por exemplo, eu gosto muito de usar o método furtivo em Last of Us, né? O jogo te incentiva a fazer isso, né? E nesse momento você fazer um lutar contra o outro, fazer a inteligência artificial lutar entre si, sabe? É um momento muito legal do jogo, sabe? De gameplay, assim. Eu acho que essa parte eles realmente acertam bem a mão, porque a inteligência artificial, cara, foram bem poucas, assim, no meu gameplay, foram poucas as vezes que eu achei meio estranho, assim, a reação dele, sabe? Um ou outro, assim, que eu cheguei meio, né, tu chega às vezes, passa do lado do cara e ele não te vê e tal, isso acontece. Mas, no geral, assim, funcionou muito bem, assim, incomodava bastante, porque a todo momento eu era visto, assim, sabe? Inclusive no mato, né? A maioria dos jogos tem... É impossível, né? Esse gameplay é muito comum em vários jogos, né? O mato alto, você se esconde aqui no mato alto. O cara passa do teu lado e não te vê no mato alto, sabe? Ali no The Last of Us, não. Eles te veem. Uma certa distância, tá ok. Uma coisa que me incomoda, mas ao mesmo tempo eu sei que faz parte da jogabilidade, é o seguinte, aí você vai enfrentar um grupo de humanos e, cara, a hora que você cria o alerta mesmo que você vai pra trocação de tiro, é a bala come solta pra todo lado. Aí você mata todo mundo, aí tu vai passar pelos caras pra tentar pegar alguma coisa de suplemento, não tem nada de bala, sabe? Então, assim... mas aí é o modo que tu jogou, cara. Aí eu tenho que relativizar isso. Tu jogou no difícil, né, mano? E aí é uma mecânica do jogo não te dá. Porque eu joguei no normal... Eu jogando normal, eu colhia bastante recurso. Eu não tive problema de recurso o jogo inteiro, sabe? Tenho duas coisas pra reclamar sobre isso. Um, porque assim, ó, sabe o que me incomodava? É porque, você tá num gameplay ali difícil. Cara, aí você vai recarregar, mano, e aí ele já berra, ela tá sem munição. Sim, e aí vem um cara e o cara não para de atirar, mano, e não recarrega. Caraca, velho, esses caras não acabam a munição dele, ele troca a munição muito rápido. Aí você passa uma trabalheira pra passar daquele ponto. Quando você passa, beleza. Aí você vai, não consegue pegar uma bala. Então, pra ficar recarregando e trocando tiro atrás um do outro é infinito, mas pra sobrar um pentezinho de bala pra ti, não sobra nada. E uma coisa que me incomodou, a árvore de habilidades é bem grande, né? Tem bastante coisa pra te evoluir. E, claro, eu não consegui completar ela toda no primeiro gameplay. Mas até onde eu vi, posso estar enganado, mas não tem nenhum elemento de você carregar mais munição, saca? Isso é chato pra caramba, mano, porque às vezes eu chegava em algum lugar, tinha munição, mas eu não conseguia pegar mais porque já tava cheio. Mas esse cheio é assim, tipo, era 8 balas, entendeu? 10 balas, mano. Ele tem só um que na melhoria de arma... Da arma específica, né? Isso, da arma específica consegue, mas também tem um limite, né? Eu senti falta de um perkzinho ali, nem que ele fosse um dos últimos, sabe? Mas assim, você consegue carregar um pouco mais de munição, sabe? Porque... É claro que isso faz parte do gameplay de The Last of Us. É uma característica. Eu nem gostaria que eles mudassem muito isso, porque é uma característica, né? De você realmente poupar as balas, você realmente tentar ir furtivo, usar o ambiente a seu favor e tal, e não dá pra sair no tiroteio. Acho isso muito válido. Mas tem momentos ali que podia dar um plus a mais, assim, sabe? Mas aí sobre isso, eu acho que a gente tem essa diferença da dificuldade que nós jogamos, né? Mas, para mim, o que mais incomoda nesse aspecto é o ponto narrativo da história, tá? Não é o fato de não dropar bala pra mim, mas é o fato de que nós estamos 25 anos adentro no apocalipse zumbi e tem trocação de tiro a rodo, cara, no jogo inteiro. É muito grande, cara. Como que isso é possível, sabe? Mas tu sabe que no caso da WLF ali, né, dos Wolves, em parte faz um pouco sentido, porque eles têm um sistema tão militarizado, né? Porque, na verdade, é uma milícia, né? Que é de se acreditar que em algum ponto ali eles podem estar fabricando bala, né? Realmente eles podem fabricar, sabe? Porque eles têm várias divisões ali e tal. Fazer uma prensa ali, um negócio assim. É possível, né? Até porque a fabricação de... os caras podem ter pego em alguma fábrica, alguma coisa. Até que é aceitável, né? Mas essa também é uma característica de gameplay, né? De outros jogos também, né? Puta, munição infinita, né? Principalmente do inimigo, né? Porque se tu ficar numa trocação de bala e tu ficar sempre se escondendo, cara, ele vai atirar, vai ficar ali 1 hora de gameplay e o cara vai continuar atirando, né? Então...
aí até serve de um toquezinho, uma crítica, né? Em algum momento podia acontecer do teu inimigo ficar sem bala, né? Sim, pois é, pensando... Já que é tão comum, né? Então, assim, um ou outro, em algum momento do gameplay, peraí, putz, o cara ficou sem bala, sabe? Aí tu vai, corre, vai pro mano a mano, né? Assim, complementando essa parte do gameplay,